O reator foi projetado para operar com uma temperatura de 127 graus Celsius, né? E ele vai suportar altas pressões gasosas. Por questões de segurança, foi instalada uma válvula de alívio que abre quando a pressão ultrapassa 10 atm. Calcule o volume deste reator, sabendo que o reator tem capacidade para conter 5 mols de nitrogênio nas condições dadas acima, né? O que eu vou frisar sempre, vou deixar isso aqui bem claro para vocês. O Anderson está chegando, olha que maravilha, né? Oi, Anderson, boa noite, meu querido. O que eu vou deixar bem claro nesse momento é que eu estou olhando o gás naquele instante. Então, que instante é esse, né? É o instante que o reator contém 5 mols de um gás, legal. A temperatura inicial desse gás naquele instante é de 127 graus Celsius, isso é dada. E a pressão que ele pode suportar é uma pressão de 10 atmosferas. Opa! E o que ele quer? Nessas condições, qual é o volume de gás que eu posso ter, né? Nesse momento. Então, eu posso usar a equação de estado de um gás. Eu sei que a pressão vezes o volume, PV, é igual a quem? nRT. Ou seja, pobre verdão não resiste ao timão. Beleza, né? Agora você vai falar, professora, mas qual que é a unidade dessa equação? Vai depender dessa constante aqui, que é a constante universal dos gases, né? Essa constante, ela é dada por 0,082, número chato, né? ATM vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Então, essa aqui é a unidade dessa constante. Então, o que significa, né? Se nessa equação a unidade da constante é ATM vezes litro por mol vezes Kelvin, significa que ao usar essa equação, a pressão tem que estar em ATM, o volume tem que estar em litro, importantíssimo, a temperatura sempre em Kelvin. Então, se vocês saírem da aula de hoje sabendo que quando a gente estuda gases, a temperatura do gás sempre em Kelvin, vocês já não vão errar metade dos problemas de gases na vida de vocês. Então, é fundamental. As equações que nós vamos trabalhar com gases, geralmente ele vai dar temperatura em Celsius e eu nunca uso Celsius, eu tenho que transformar em Kelvin, tá bom? Então, a unidade da pressão está correta, o número de mols aqui, o N está correto, eu tenho que transformar a temperatura. Alguém lembra como é que eu pego a temperatura de 127 Celsius e transformo em Kelvin? Alguém lembra disso? Como é que eu passo de Celsius para Kelvin? Quem me ajuda? Isso, maravilhosa, muito bem. Então, se eu tenho a temperatura, cuidado que quem vai fazer Físico-Química 1 com o professor José Carlos, pessoal, ela é uma matéria mais complexa, então isso não pode esquecer de jeito nenhum. Não, o Zé vai ficar muito triste comigo, ó. Então, eu estou trabalhando com gases, a temperatura tem que estar em Kelvin. Como é que eu transformo de Celsius para Kelvin? É só somar 273. Isso não é uma conta difícil, né? Isso é uma conta que a gente consegue fazer, tudo bem? 127 mais 273, alguém sabe me dizer quanto dá? Quanto dá isso aqui? Wesley? Não, um pouquinho mais. Isso. Então, essa temperatura é uma temperatura de 400 Kelvin. Então, agora sim, ó, eu tenho a pressão, 10 atms, eu tenho o número de mols, que é 5, a constante universal dos gases é conhecida e a temperatura eu já transformei em Kelvin. Então, o que eu vou achar agora? O volume, né? A pressão está multiplicando, passa dividindo. Então, quem que é o volume nessa equação? É nRT, tudo isso dividido por P. Ou seja, o volume é igual a N, o número de mols 5, R, a constante universal dos gases, 0,082. T, que é a temperatura, em Kelvin ela é 400, né? Dividido pela pressão, e a pressão vale quanto? 10, tá bom? Posso cortar esse zero com esse zero e vou achar o volume, tá?
Alguém consegue fazer essa multiplicação para mim? Não consegui, eu dou um jeitinho de fazer. Alguém consegue? Vou multiplicar aqui. 5 vezes 0,082 vezes... Oi? Isso, maravilhosa. Acabei de fazer. 16,4 o quê, né? É volume? Lá na constante, se eu tiver dúvida, o volume está em L. L é o quê? Litros. Acabou. O que vocês acharam? Muito difícil ou tranquilo? É. Então tá bom. Então perfeito. Então até aí tô feliz. Então tranquilo, né? Bom, agora a gente vai complicar pouquinho a coisa. Na realidade vai ficar mais fácil ainda, né? Por quê? Porque um gás, ele não fica lá o tempo inteiro, né? Então eu vou imaginar lá, por exemplo, o meu cilindrinho aqui, né, ó, meu cilindro bonitinho aqui, né? O meu gás está sendo colocado nesse cilindro, nesse recipiente, e eu vou fazer esse gás sofrer uma transformação, né? Alguém me dá uma ideia como é que eu faço o gás que está aqui sofrer uma transformação? O que eu posso fazer com esse gás para que ele altere ou a pressão, o volume e a temperatura? Quem me dá uma ideia? Hã? Pode ser. Agitar. Isso, ó, eu posso esfriar ou aquecer, né? Se eu colocar pedrinhas de gelo aqui em volta, né? E a parede dele for uma parede que permite troca de calor, ele vai perder calor, então a temperatura vai baixar, né? Mas se a temperatura baixar, será que vai baixar a pressão? Bom, se ele começa a vibrar mais devagar, ele vai bater com menos força na parede do cilindro, então a pressão diminui também, né? É uma lógica que a gente está construindo. Do mesmo jeito que se eu colocar ele em contato com uma fonte de calor aqui, ó, estou imaginando que isso é uma fonte de calor, ele vai receber energia na forma de calor, que o calor é uma forma de energia, aumenta o grau de vibração da partícula do corpo, ou seja, aumenta a temperatura, então se aumenta a temperatura, ele bate com mais força na parede do recipiente. Então eu posso mexer a tampa do êmbolo aqui, aumentando, diminuindo, ou seja, eu altero o volume, né? Então, o que a gente sabe? Se o gás está num estado inicial, né? Como é que eu caracterizo o estado inicial desse gás? Esse gás tem uma pressão inicial, um volume inicial, uma temperatura inicial e um número de mols inicial, né? Esse gás pode sofrer um tipo de transformação em que eu ou aqueço ele, ou eu esfrio ele, ou eu mudo a posição da tampinha que está contendo ele, fazendo esse volume aumentar ou diminuir, ou eu abro uma válvula, eu posso abrir uma válvula e posso fazer o gás perder, né? Sai parte do gás, ou então eu injeto um número de mols, eu injeto mais massa de gás. Então eu posso mexer na pressão, no volume, na temperatura e no número de mols. E ele que estava numa situação inicial, esse gás pode passar para uma situação que eu falo que é uma situação final, né? Nessa nova situação, essa nova configuração, o que eu vou ter? Eu vou ter nessa nova situação uma nova pressão, que eu vou chamar de pressão final, um novo volume, que eu vou falar de volume final, uma nova temperatura e pode ter até mudar o número de mols, tá bom? E aí, o que não mudou, né? Se eu pensar no estado inicial, eu vou ter que pressão inicial, volume inicial é igual ao número de mols inicial, R vezes a temperatura inicial. É o pobre verdão não resiste ao timão, mas tudo em condições iniciais. Pressão inicial, volume inicial, número de mols inicial e temperatura inicial. E no estado final eu vou ter a mesma coisa, né? PV é igual a nRT, só que é pressão final, volume final, número de mols final e temperatura final. O que não mudou do estado inicial para o estado final? Quem consegue me falar o que não mudou? Perfeito. Então a constante, pois não?
Mudar o volume do gás? Lembra que eu falei que o volume do gás é o volume do local onde ele está? Né? Então, se você aumenta a pressão do gás, imagina que essa tampa aqui de cima é uma tampa que pode se movimentar, né? Se ela está em equilíbrio, é porque a pressão externa do ar, a pressão atmosférica, é igual à pressão interna do gás, tá bom? Então, quando a pressão, porque aqui eu tenho partículas de ar batendo também, né? Na parede do recipiente, de fora para dentro. E aqui as partículas do gás batem de dentro para fora. Se essa parede está parada, é porque a pressão externa é igual à pressão interna. Agora, imagina que você aumenta a temperatura e aumenta a pressão interna. O que vai acontecer com essa tampinha? Ela vai subir, porque a pressão interna é maior que a externa e, consequentemente, você aumenta o volume do gás, porque daí o volume aumentou, então o gás ocupa um local maior. Entendeu? Tudo bem? Agora, vocês foram muito bons, né? Porque vocês viram que na situação 1 e na situação 2, o que era igual? O R, né? Então, eu vou isolar o R na primeira equação e vou isolar o R na segunda equação. Isso vai ficar, então, ó, PV nit, tudo bem? É igual a R, ó. O nit que estava multiplicando passou dividindo. E a mesma coisa aqui, ó. Pressão final, volume final. O N e o R estão multiplicando, passam dividindo, né? Então, N final vezes temperatura final. Isso aqui é igual a quem? Isso aqui é igual a R, né? Bom, mas se R é igual a R, como é que eu relaciono o estado inicial com o estado final do gás? Porque agora eu estou pensando que está ocorrendo uma transformação, né? Quando eu usei lá o pobre verdão não resiste ao timão, eu estava olhando o gás num certo instante, naquele instante que tinha aquela temperatura, aquele volume e aquela pressão. Agora não. Agora eu não estou olhando, eu estou olhando o gás que estava numa condição inicial, sofreu uma transformação e foi para um estado final. Eu quero analisar o antes e o depois numa mesma equação, né? E como vocês me falaram que R é igual a R, qual é a equação que relaciona isso, né? É o PV nit, aqui, ó. E aí, no lugar de eu usar o símbolo F para simbolizar o estado final, a gente vai falar que é o povonotó. Então, olha que interessante, né? Essa equação relaciona o estado inicial do gás com o estado final. A equação fica ainda mais fácil se eu não tiver válvula para o gás sair ou entrar. Então, se o gás ficar confinado e não tiver válvula para o gás escapar do recipiente ou válvula para inserir gás dentro do recipiente, o número de mols inicial é igual ao número de mols final. E aí, como Ni é igual ao nó, eu vou ter essa equação que é uma equação muito importante. Eu vou falar que o PVT é igual a quem? PVT é igual ao povotó. Olha que interessante. Essa equação é muito, muito, muito usada. Quando é que você vai usar ela? Toda vez que o gás sofrer uma transformação, né? Então, geralmente você sabe os dados iniciais e quer encontrar um dos dados finais do gás, depois que ele sofreu uma transformação. Então, você usa o PVT é igual ao povotó, tá bom? Bom, tudo bem até aí? Posso fazer exemplos? Deixa eu ver aqui o chat, né? Posso fazer exemplos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso? Tá bom. Ó, a Adriana falou que sim, Natália falou que sim, né? Então vamos lá para os nossos exemplos aqui. O Tico tá olhando o caderno. Senhor da glória, esse meu gato não existe. Tá, então vamos lá. Vamos para o exemplo número 1, tá? Deixa eu colocar na telinha aqui, ó. Esse é um exemplo bom, esse é um exemplo que vale a pena a gente ler, né? E é fácil, vocês vão perceber que não é complicado, ó. Durante os dias quentes de verão, uma brincadeira interessante consiste em pegar um saco plástico leve e de cor preta, encher 3/4 de seu volume com ar, amarrar hermeticamente a sua boca, expondo em seguida aos raios solares. O ar no interior do saco é aquecido, passando a ocupar todo o volume. Como consequência, o saco sobe na atmosfera como um balão,
Por quê, né? Porque o ar ficou mais leve, né? Eu tinha aquela quantidade de ar ocupando um volume, agora eu tenho aquela massa de ar ocupando um volume maior. Então a densidade ficou menor, por isso é que ele sobe, né? Considere a pressão atmosférica constante durante a brincadeira. Quer dizer que a pressão não mudou, né? O ar que você colocou no interior do seu balão é o ar que tinha a mesma pressão do lado de fora, né? E o que está acontecendo então? A pressão não vai mudar, ela vai ficar constante. Então, considere a pressão atmosférica constante durante a brincadeira. E considerando ainda que inicialmente o ar estava a 27 graus Celsius, calcule a variação da temperatura do ar no interior do saco plástico entre a situação inicial e a final, quando o gás ocupa todo o volume. Tudo bem? Bom, vocês entenderam o problema? Alguém gostaria de perguntar um pouquinho? Ficou claro o problema? Natália, Adriana, Wesley, Hélio, Samuel, tudo bem o problema? Tá bom? Então, quem conta para mim como é que era esse problema? O que eu tenho nesse problema? Isso, legal, uma bexiga preta. E aí? Isso, então olha que interessante, né? Então, essa bexiga tem 3/4 do volume total dela, né? Então, ela não tá meio murchinha, né? Assim que eu vou pensar, né? Você lembra a temperatura inicial que a gente tinha aqui? Acho que era 27, né? 27 graus Celsius, perfeito. Isso, e eu tinha uma pressão, né? E o que vai acontecer? Eu coloco ela no sol, né? Olha, ela é uma bexiga preta, o que vai acontecer, né? Ela vai receber o calor do sol. Então vai ter aqui, ó, vai ter uma transmissão de energia, vai ter transmissão de calor. Consequentemente, o que vai acontecer com essa bexiga, né? Ela vai aumentar a temperatura. Eu não sei qual que é essa temperatura final, né? Mas eu sei que agora ela vai ficar com o volume inteiro dela, né? Antes era 3/4 do volume, agora é o volume inteiro. E a pressão não mudou, a pressão é a mesma. Tudo bem? E quando eu desenho, eu acho que eu entendo melhor as coisas, né? Eu entendi por quê, ó. Eu entendi o estado inicial do gás, eu sei a pressão, a temperatura e o volume, e eu sei que no estado final do gás, qual que é o volume, a pressão não mudou, e eu quero achar essa temperatura final. Tudo bem? Só tem um problema, eu estou trabalhando com gás. Se eu estou trabalhando com gás, eu posso deixar a temperatura em Celsius? Jamais, jamais. Então, vou somar 273, a temperatura inicial não vai estar mais em Celsius, ela vai ser igual a 300 o quê? 300 Kelvin, tudo bem? Como eu estou saindo de um estado inicial e indo para um estado final, eu estou olhando a transformação do gás. Eu não estou olhando o gás só naquele instante. E aí, qual é a equação que relaciona o estado inicial com o estado final? Pi Vt é igual a quem? Votó, né? Tudo bem? E vou substituir. Quem é a pressão inicial do gás? É P. Quem que é a pressão final do gás? É P. Ou seja, olha que bonitinho, ó. A pressão não mudou, a pressão é constante. Quando o gás sofreu uma transformação em que a pressão não muda, eu chamo isso de iso. Iso significa o mesmo, igual. Isobárica. Esse bárica aqui vem de baros, que é pressão. Então, é a mesma pressão, pressão constante. Opa, se a pressão inicial é igual à pressão final, eu posso cancelar a pressão dos dois lados, né? Porque o P vai passar dividindo, P dividido por P dá 1, né? E aí eu vou substituir. Qual o volume inicial do gás? 3/4 de V. Qual a temperatura inicial do gás? 300 graus, 300 Kelvin. Então, isso aqui vai ficar, ó, 3/4 de V sobre 300, tudo bem? Então, ó, substituir o volume inicial aqui por 3/4 de V sobre 300, isso aqui é igual. Qual que é o volume final? É V sobre a temperatura final que eu quero achar. Tudo bem?
Não sei se vocês conseguem perceber que esse V, quando ele passar para o outro lado, ele cancela com outro V, eu tenho V e V, né? E aqui eu tenho 3/4 sobre 400. Como é que eu resolvo isso, né? Eu mantenho a fração de cima, que é 3/4, e multiplico pelo inverso de 300. Quem que é o inverso de 300? 1 sobre 300. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre quem? 1 sobre t. Tudo bem? Aqui eu posso simplificar 3 e 300, eu posso dividir por 3 em cima e por 3 embaixo. Então, eu vou ter que 1/4 vezes 1 sobre 100. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre t. Ou, se vocês preferissem, podia multiplicar 3 vezes 1, 3, 4 vezes 300, 1.200. Ia estar o mesmo resultado que eu estou colocando agora para vocês, né? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 400, isso é igual a 1 sobre t. E eu posso multiplicar cruzado, né? Se eu multiplicar cruzado, qual que é a temperatura final do gás? A temperatura final do gás é 400 Kelvin. Tudo bem? Mas não é isso que ele perguntou, né? Ele perguntou uma coisa um pouquinho diferente, né? Olha, calcule, opa, deixa eu colocar para cá. Calcule a variação de temperatura. Ele não falou calcule a temperatura final. Então, o que é a variação de temperatura, né? A variação eu represento por delta, né? Então, eu quero ΔT. Eu quero aumento ou diminuição da temperatura. Quem que é esse ΔT? É a temperatura final do gás menos a temperatura inicial. Ele estava a 300 Kelvin lá no começo, não sei se vocês lembram, né? E aumentou para 400. Quanto é que a temperatura variou? 100. Então, ΔT igual a 400 menos 300. A temperatura variou de quanto? A temperatura variou de 100 Kelvin. Pessoal, tá claro o que eu falei aqui ou tá muito complicado? Oi? Tá claro, Hélio, tudo bem? Olha, então beleza, ó. Então, ó, isso aqui, quando vocês forem lá para Físico-Química 1 com o professor José Carlos, ele vai falar, olha, o gás sofre uma transformação, né? Então, ó, legal. Então, ele sai de um estado inicial e vai para um estado final, né? Então, puxa vida, professor, se ele for de um estado inicial para um estado final sem alterar a pressão, eu chamo essa transformação de isobárica. E aí eu fico com a equação Vitti-Votó. Isso é importante, tá bom? Bom, mas tem mais aí, tem mais brincadeira, né? Por quê, né? E brincadeira tranquila, uma coisa gostosa, não é? Não é uma coisa complicada, né? Deixa eu ver se tá gravando ainda, né? Deixa eu só dar uma olhadinha. Tá gravando, né? Você fala, professora, mas será que o gás pode, por exemplo, sofrer uma transformação a volume constante? Porque imagina lá que eu tenho um recipiente, a minha panela, as paredes são rígidas. Puxa, então ele pode passar do estado inicial para o estado final sem alterar o volume? Lógico que pode, né? A panela de pressão é um exemplo disso, né? Se ela não explodir, vai ter vapor de água dentro da panela, você vai aumentando a temperatura, você vai aumentando a pressão. E o volume, a tampa não sobe nem desce, né? A tampa fica bem presinha, graças a Deus, louvado seja Cristo, né? Isso é uma coisa importante, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha agora na questão número 2. Vamos ler com um pouquinho de cuidado, ó. Um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm, 4 atmosferas, em um dia frio, cuja temperatura é 7 graus Celsius. Supondo que o volume e a quantidade de gás injetada são os mesmos, então não está mudando o volume do pneu da bicicleta. Qual será a pressão de calibração nos dias em que a temperatura atinge 37 graus Celsius? Bom, então vamos lá. Então, eu estou tendo uma transformação, né? Porque o gás estava 7 e vai aumentar a temperatura para 37, né? E quando ele estava 7 graus Celsius, a pressão era 4 atm e eu quero saber qual a nova pressão. O que não alterou? O volume. Ó, o volume, ele fala que e a quantidade de gás são os mesmos. Então, a válvula não vai deixar o gás sair nem o gás entrar. Eu não estou mudando a quantidade de gás
dentro do pneu da bicicleta, né? Então, como é que a gente vai entender esse problema agora, né? Eu tenho de novo uma transformação do gás que está dentro lá do pneu da bicicleta. Por quê? Porque eu estou alterando a temperatura do gás, né? Então, a gente sabe o quê? Eu tinha inicialmente uma pressão inicial de 4 atm. Opa! Olha lá, 4 atm, quando a temperatura era quanto? 7. Então, aqui, temperatura inicial, 7 graus Celsius. O que ele quer saber? Qual a nova pressão? Eu não sei, né? Quando a temperatura aumenta. A temperatura aumenta de 7 para quanto? Para 37 graus Celsius. O que não mudou aqui? Ele falou que o volume. Então, o volume inicial é o mesmo que o volume final aqui, ó. O V é igual ao VO, né? Então, olha que coisa linda. Não tem como a gente errar isso aqui, né? Isso aqui é um exercício simples, né? O que eu sei? Pi, VT, opa, pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial, isso aqui é igual a Povotó, tudo bem? O que não mudou agora, professora? O volume, ó. Então, será que esse volume inicial cancela com o volume final do outro lado, porque eles são iguais? Sim, cancelam. Como é que eu chamo a transformação quando o volume não muda, né? Quando o volume é constante? Bom, eu vou chamar de iso de novo. Eu vou chamar de isovolumétrica. Opa! Então, é o mesmo que? Mesmo volume. Ou tem alguns textos que chamam ela de isométrica, ou ela também pode ser chamada de isocórica, tá? Então, toda vez que o volume não mudar, eu tenho 3 sinônimos aqui para representar essa transformação. Ou é isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica, tá bom? Então, ó, vou lá, né? Quanto vale a pressão inicial? 4. Posso usar a temperatura em Celsius? Jamais, nunca, né? Então, isso aqui vai ser 7 mais 273, isso vai ser igual a 280 Kelvin. Do mesmo jeito que eu tinha 37 aqui, ó, eu somo 273, isso vai dar quanto, né? 310 Kelvin. Tudo bem? Agora sim eu tô pronto, ó. A pressão inicial aqui do meu gás é 4, sobre a temperatura inicial que é 280, né? A pressão final eu quero descobrir e a temperatura final quanto é que era? 310, tá bom? Posso simplificar por 4 em cima e 4 embaixo. Então, se eu dividir em cima por 4 e dividir embaixo por 4, 4 dividido por 4 dá 1. 280 dividido por 4, 70, né? Isso aqui é igual a quem? A pressão final sobre 310. E aí eu multiplico o cruzado. Então, eu vou ter 70 vezes P0, ou P0 vezes 70. Isso aqui é igual a 1 vezes 310, 310. 70 está multiplicando, passa dividindo. Quem que é a pressão final? 310 dividido por 70, né? Posso simplificar o zero em cima com o zero embaixo? Bom, alguém pode dividir para mim? Eu acho que dá 4,4 alguma coisa. Deixa eu fazer esse aqui. Obrigada, Adriana. 4,43. Olha a unidade aqui para a gente ser espertinho, ó. Como a pressão inicial está em atmosferas, ATM, quanto vai estar a pressão final? Em ATM também. Pronto, acabou. O que vocês acharam? Difícil, tranquilo? E aí? Querem falar alguma coisa? Querem perguntar? Como é que estamos? Tranquilo? Tá bom? Perceberam então que a aula de hoje, né? O atendimento de hoje eu tenho pobre verdão, não resiste ao timão. Quando é que eu uso pobre verdão, não resiste ao timão? Quando eu estou olhando o gás naquele momento. E quando é que eu vou usar o PVT é igual ao Povotó, né?
quando o gás sai de um estado final, sofre uma transformação e vai para um estado, ele sai de um estado inicial e vai para um estado final, tá bom? Então essas duas são dois pilares aí para a gente entender o que vem, né? E aí eu vou para mais um exemplo, né? Então vamos lá. Já fizemos o 1, o 2 e o 4, né? Então vamos dar uma olhadinha no 3. Vamos ver como é que é esse nosso exemplinho 3. É um exemplinho muito bonzinho, ó. Não é um exemplo complicado, não. Olha, o que fala o exemplo 3 agora, né? Você brincou de encher com ar um balão de gás na beira da praia, até um volume de 1 litro, e o fechou. Então, você estava lá na beira da praia, soprou 1 litro, fechou. Em seguida, você subiu uma encosta próxima, carregando o balão. A gente percebe que conforme a gente se afasta do nível do mar, eu tenho uma pressão menor, né? Até que você chega numa altitude de 900 metros, onde a pressão atmosférica é 10% menor do que a pressão ao nível do mar. Opa! Então, lá onde você encheu o teu balão, você tinha uma pressão de 1 atm, né? A nível do mar é 1 atm. Se ela é 10% menor, quanto ela vai ser agora? Ó, vocês têm que ser bom de cálculo. Era 1 atm. Você diminuiu 10%. Quanto é que ela vai ser agora? Alguém me ajuda? É isso mesmo? Ô Wesley, vamos lá, vamos contextualizar a nossa situação, né? Imagina, Wesley, que você encontrou alguém com R$ 10 na cueca, tá bom? Melhor, R$ 100 na cueca, né? Tá bom? Coisa que não acontece, é uma raridade, né? R$ 100 na cueca, 10 notas de 10. Se você tirar 10%, quanto você vai tirar? Ok, né? Você vai ficar com 90%, então você vai ficar com R$ 90, né? Não é isso? Então, você tinha 100, né? R$ 100 na cueca, né? Vamos calcular o quanto você tirou. Você vai tirar 10%, né? Ó, 10% é 10 por 100, né? Então, 100 corta com 100, você vai tirar R$ 10. Então, se de 100 você tirar 10, com quanto você vai ficar? R$ 90, né? Do mesmo jeito, ó, a tua pressão a nível do mar é de 1 atm, né? Tudo bem? Então, você vai pegar 1, você vai multiplicar por 10 e dividir por 100, né? Isso é 10%, né? 10%. Você divide, isso aqui dá quanto, né? Isso aqui dá 1 décimo. 1 décimo é 0,1. Então, se você tinha 1 inteiro e tirou 0,1, qual é a nova pressão? 0,9 atm. Tá claro a continha que eu fiz? Tá? Beleza? Então, eu tinha lá a nível do mar, a minha pressão aqui era de 1 atm, show de bola, né? Levei ele para um outro lugar, nesse outro lugar a pressão diminuiu, é de 0,9 atm, é porque ela diminuiu 10%, ela diminuiu 0,1. Bom, facinho, né? O que eu sei? Olha, à beira da praia, o volume era de 1 litro, né? Então, além de saber que a pressão era 1 atm, eu sei que aqui era o volume, que era um volume de 1 litro. Legal. E ele fala uma coisa importante, né? Deixa eu ver aqui, né? Considerando que a temperatura na praia e na encosta seja a mesma. Então, agora, quem que não está mudando? A temperatura, né? Se a temperatura durante a passagem, né, do balão de gás da praia para a encosta, se a temperatura é constante, ela não muda, né? Isso tem um nome para gente, né? Quando ela é constante, é porque o gás está sofrendo uma transformação em que a temperatura não muda, então é isotérmica. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Sempre que eu falar que eu tenho uma transformação isotérmica, ou seja, é a mesma temperatura, a temperatura no estado final é igual à temperatura no estado inicial e final, não mudam.
tá bom? O que ele quer saber? Qual é o novo volume do nosso balão que eu enchi de ar, né? Como eu tenho o estado inicial, o estado final e tem uma transformação, o que eu vou usar? Eu vou usar que o PVT é igual a quem? É igual ao Povotó. Puxa, mas não precisa de tudo isso. Por quê? Porque a temperatura é constante. Então, o T é igual ao Tó, né? E eu tenho PV, fica 1 TM vezes 1 litro, então vai ficar 1 vezes 1 é igual a Povó. Quem que é o pó? O pó é 0,9, né? E eu quero encontrar o Vó, que é o volume final, né? Então, facinho, ó. 1 vezes 1, 1. 1 é igual a 0,9 vezes V. 0,9 está multiplicando, passa dividindo. 1 dividido por 0,9 é igual a V. Alguém pode, por favor, dividir 1 por 0,9? Isso dá 9 décimos, né? 9 décimos é 10 dividido por 9. Acho que dá 1,111. Adriana, você pode dividir para mim? Ah, obrigada, minha querida. Ó, litros. Acabou. Tá aqui. Tudo bem? Facinho o que eu falei até agora? Tá ótimo. Vocês aguentam mais um pouquinho ou vocês querem deixar para a próxima sexta? Pessoal, pode falar, não? Aguentam? Ninguém acha que todo mundo tá cansado. Pode ser mais um pouquinho? Vamos lá? Tá bom. Bom, então a gente viu gases, né? As 4 primeiras questões lá do questionário vão ser sobre gases, exatamente isso que eu falei. Eu acho que se vocês pegarem hoje e lerem agora, ou amanhã cedo, vocês vão fazer as quatro questões de gases com muita tranquilidade, né? Daí tem uma outra lei chamada de primeira lei da termodinâmica, né? Essa aqui o professor José Carlos vai falar muito sobre ela, né? Ele é uma lei muito importante. Pessoal, eu coloquei videoaulas, olha, são maravilhosas, né? A forma como aquilo está explicado em detalhe, como é que é essa primeira lei, né? Eu vou falar um esboço aqui para vocês, eu vou dar uma pincelada, mas lá tá com detalhes muito, muito bons, vale a pena, né? Quem tiver tempo, vai vendo. Se conseguir ver o primeiro e o segundo, a segunda videoaula, já está de bom tamanho. Vocês já vão conseguir entender muitas coisas, tá bom? Se quiser ver as outras, que são as complementares, também vale a pena. Mas a primeira e a segunda são as mais importantes para entender tudo, tá? E aí, o que acontece na primeira lei da termodinâmica, né? Ela nada mais é do que a conservação de energia. Olha que bonitinho, né? Então, ela vai falar exatamente sobre a conservação de energia para um gás, né? E aí, o que a gente vai entender disso aqui, né? Ó, então, eu vou imaginar de novo um cilindro, tá bom? Aqui eu tenho um gás nesse cilindro e essa parte aqui de cima, ela pode se movimentar, né? E eu tenho moléculas de gás aqui dentro, tá? O que acontece se eu pegar esse gás e eu fornecer calor para esse gás? Vocês sabem me dizer o que vai acontecer com aquele gás? E isso vai aumentar a pressão. Por que vai aumentar a pressão? Perfeito. E aí que está a grande questão, né? Só que calor é energia, temperatura não é energia, né? Existe uma energia chamada energia interna das moléculas de gás. Eu vou simbolizar a energia interna por U, tá? A energia interna da molécula do gás é proporcional à temperatura de gás. Eu não sei se vocês lembram lá de física, uma energia cinética, energia potencial gravitacional. Vocês lembram que energia cinética era a energia da velocidade, né? Não sei se vocês estão lembrados disso, né? EC igual a mv ao quadrado sobre 2. A gente viu lá em física 1, né? Eu até brincava com vocês, ó. A energia cinética é a energia dos corpos que têm velocidade, né?
essa energia interna do gás está relacionada com a temperatura. E o que é temperatura? É a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo, né? Se ele for um gás monoatômico, ou seja, ele é constituído por moléculas de um único átomo, tipo oxigênio, né? Não seria o gás carbônico no caso, né? Se for monoatômico, eu tenho a equação correta dela, né? O U vai ser igual a 3 meios de nRT. Olha que interessante, né? Esse N é o número de mols, esse R é aquela constante que eu acabei de falar para vocês, 0,082. Então, se o N e o R são constantes, a energia interna de um gás monatômico depende da temperatura. Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se ele for um gás diatômico, né? Então, ai meu Deus, diatômico, acho que eu já não sei mais escrever, ó. A equação vai ser 5 meios de nRT, né? O que é importante a gente perceber nisso tudo? Que a energia interna é proporcional à temperatura. Ela é um número vezes a temperatura. Então, quando o gás recebe calor... Oi? O monoatômico. Monoatômico. É um gás em que a molécula é composto de um único átomo. Diatômico, exatamente. Tá bom? Bom, então olha que interessante, né? Então você cedeu calor. O que o calor faz? O calor é energia e energia se converte em energia. Então o calor na forma de energia vai alterar a temperatura, mas temperatura multiplicada por um número se transforma em energia interna. Faz a energia interna variar, tá bom? Mas outra coisa que pode ocorrer também é a força com que as partículas de gás batem no êmbolo vão fazer o êmbolo se movimentar. Isso pode acontecer. Então o êmbolo estava aqui embaixo, pelo fato dele ter ganho energia, as moléculas de gás começam a bater com mais força, com mais pressão, e esse êmbolo sobe. Então eu tenho o gás aumentando de volume. Esse pedacinho aqui é o ΔV, o quanto ele aumentou. Agora, não sei se vocês lembram que força vezes deslocamento, isso é trabalho, né? Lá de física 1 de novo, né? Se eu tenho lá um objeto que eu aplico uma força, essa força faz esse objeto se deslocar, eu tenho o trabalho realizado pelo gás. Eu posso representar por tal ou por W, né? O trabalho era F vezes D vezes cosseno de θ, lá em física 1, né? É a força vezes o deslocamento vezes o ângulo entre a força e o deslocamento. Nesse caso aqui, a força é a favor do deslocamento. Então, quando o êmbolo sobe, eu tenho o calor se transformando numa energia que é o trabalho, né? E aí eu posso escrever a seguinte lei de conservação, ó. Quando um gás ganha uma quantidade de calor, essa energia, esse calor, parte dela pode variar a energia interna do gás, ou seja, aumentar a temperatura do gás, e parte pode virar trabalho. Por quê? Porque pode movimentar aquele êmbolo. Então, essa é a lei da conservação de energia. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Energia na forma de calor se transformando em energia ligada à temperatura do gás, que se chama de energia interna, e outra energia ligada ao movimento do êmbolo onde ele está, onde esse gás está colocado, que eu chamo de trabalho, tá bom? Geralmente, a primeira lei da termodinâmica ela é escrita em termos de ΔU, ela isola o ΔU. Eu quero encontrar a variação da energia interna. Então, se o trabalho está somando, ele passa subtraindo. Então, o que é o ΔU, a variação da energia interna? É a quantidade de calor que o gás ganhou, menos o trabalho realizado pelo gás. Então, vejam a videoaula, ela é muito boa, ela vai explicar isso com muito detalhe, né? E aqui tem alguns sinais que eu tenho que entender, né? Então, se o ΔT é positivo, o que significa? Que a temperatura final é maior que a temperatura inicial, ou seja, a temperatura do gás aumentou.
Nesse caso, o ΔU também é positivo. Se o gás ganha calor, né? Então ele está em contato com a fonte de um fogão, né? De qualquer chama, a quantidade de calor que ele recebe é positiva. Se o gás perde calor, então vamos supor que o gás estava a 30 graus Celsius e você coloca bloco de gelo em volta do recipiente. Então o calor é uma energia que passa do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então o gás vai perder calor. Se ele perde calor, a quantidade de calor que ele está perdendo tem um sinal que eu vou falar que é negativo, tá bom? E o trabalho é a mesma coisa, né? Se a força que o gás faz, ela que faz o êmbolo se movimentar, ele realiza trabalho. Então, se é o gás, é a partícula de gás que faz o movimento do êmbolo, eu falo que o gás, ele realiza trabalho. Quando ele realiza trabalho, esse trabalho é positivo. Agora, pode ser que ele não realiza, pode ser que ele sofra trabalho. O que é ele sofrer trabalho, né? Eu tenho uma força externa maior. Então, apesar da molécula de gás estar batendo para a tampa subir, ele não consegue fazer a tampa subir. Então, eu tenho uma pressão externa maior. Então, o movimento do êmbolo, apesar da força do gás estar apontando nesse sentido, o deslocamento do êmbolo é contra. Então, o gás não é ele que faz o movimento, não é ele que está sendo responsável pelo movimento do êmbolo. É um agente externo que está movimentando. Então, eu vou falar que o gás não realiza. O gás recebe ou sofre trabalho, tá? Se ele recebe ou sofre trabalho, o trabalho é negativo. Então, esses sinais são sinais importantes, porque você vai ler o exercício e ele fala assim, olha, um gás ganhou 1000 joules de calor. Então, na equação é 1000 positivo. O gás perdeu 1000 joules de calor. Então, é menos 1000, tá bom? O gás realiza 80 joules de trabalho. Então, vai ficar menos da equação e o trabalho é positivo. Então, é menos 80. O gás sofre um trabalho de 80 joules, então é menos 80. Então, vai ficar menos 80. Então, o sinal do trabalho é muito importante e o sinal do calor também é importante. E tem a ver com as palavras que representam aquilo que está ocorrendo com o gás, tá bom? Eu vou fazer 2 exemplos simples agora e a gente encerra, tá? O resto eu deixo gravadinho, daí se vocês quiserem, depois vocês dão uma olhadinha, tá? Com um pouquinho mais de cuidado. Então, vamos ver agora o exemplo 5, ó. Num dado processo termodinâmico, certa massa de um gás recebe 260 joules de calor. Opa! Então o gás está ganhando calor. Esse calor é positivo, né? De uma fonte térmica. Então, nessa questão número 5, o gás ganha calor. Quanto é que ele está ganhando de calor? Ele está recebendo, ele está ganhando 260 joules de calor. Tá bom? E aí, verifica-se que nesse processo o gás sofre uma expansão. Então, se o gás está sofrendo expansão, é a força do gás que está fazendo o êmbolo se movimentar. Então, é ela que está realizando o trabalho, né? Tendo sido realizado um trabalho de 60 joules. Opa! Então, o trabalho é um trabalho de mais 60 joules. O que ele quer nesse exercício? Ó, determine a variação da energia interna. Variação é delta, energia interna é U. Ele quer o delta U. Mas o que eu sei da primeira lei da termodinâmica, né? Todo o calor que o gás recebe, uma parte varia a energia interna, ou seja, varia a temperatura, e outra parte pode ser responsável pela expansão do gás. Como eu quero ΔU, o trabalho passa subtraindo, então quem que é o ΔU? É todo o calor que o gás recebeu, menos o trabalho que ele realizou. Olha que continha simples, né? Então, quanto dá o ΔU aqui? Ó? Ele recebeu 260 joules, então aqui é 260, faça a regrinha de sinal menos vezes mais dá menos, menos 60. 260 menos 60, qual que é a variação da energia interna do gás? 200 joules. Pessoal, tá claro o que eu fiz até aqui?
Deixa eu olhar o chat aqui, ó. Show de bola, facílimo isso, tudo bem? Tá? Eu estou explicando numa linguagem bastante simples, mas já ajuda muito. Quando vocês forem ver a videoaula, alguma coisa, vocês já vão estar com os olhos mais assim, ó, né? E vão entender muito melhor, pode ter certeza disso. Então, vamos para mais um, ó. Vamos lá, vamos animar, né? Não vamos desanimar não, né? Questão 6, é uma questão também muito fofa, né? Não é uma questão complicada, né? 6. Um gás recebe trabalho. Opa, então o trabalho está ligado com a expansão ou com a compressão? Quando ele expande, é ele que faz o movimento, ele realiza. Quando ele recebe, ele comprime. Então o coitado está fazendo uma força num sentido, mas na realidade o movimento é contra. Então ele está recebendo o trabalho. Então nesse caso, o trabalho é negativo, é menos 150 joules, tá? Então, o gás recebe um trabalho de 150 joules e absorve uma quantidade de calor de 320 joules. Então, se ele está absorvendo calor, ele está ganhando calor, ele não está perdendo calor, né? Então, a quantidade de calor que ele está absorvendo, que ele está ganhando, é de 320 joules. O que ele quer? Determine de novo a variação da energia interna do sistema, né? ΔU, né? Bom, eu já sei que ΔU é o calor menos o trabalho, então é simples, ó. Quem que é o ΔU? É a quantidade de calor que ele recebeu, que é 320, menos o trabalho. Agora tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Então, quantidade de calor é 320, menos, só que o trabalho é negativo. Então, aqui fica menos com menos dá mais, vai ficar mais 150. 320 mais 150, esse ΔU vai ser igual a 470 joules. Acabou. Pessoal, tudo bem até aqui também? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tudo bem? Tranquilo? Tá bom. Olha, então eu vou deixar a 7 e a 8ª gravadas, tá bom? Porque já são 22h03. Eu tenho medo de falar muito mais e vocês já estarem cansados, tá bom? Tá. Então, fiquem com Deus, deem uma descansadinha, né? Vejam Tá, vejam a primeira videoaula e a segunda videoaula, tá? São videoaulas assim muito boas e não são tão longas, tá? Fiquem com Deus. Um beijo, viu, gente? Qualquer coisa pode mandar no privado. Ó, a gente ainda vai ter a eleição ainda não acabou, por isso que eu ainda não voltei no grupo, tá? A eleição vai acabar acho que dia 27, porque agora tem o segundo turno para reitor. Quando acabar, eu volto para o grupo, porque daí a interação fica mais rápida. Mas qualquer dúvida, pode mandar mensagem no WhatsApp no privado. Eu, tendo tempo disponível, eu estou sempre respondendo ou ajudando se precisar. Tá bom? Tchau, gente.